Sejam bem-vindos! De novo. Vem embora. Esse daqui é o nosso novo apartamento, só que completamente vazio e ainda com muitas possibilidades por vir. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá o apartamento nesse momento. A gente já tá planejando bastante mudanças, eu tô com algumas ideias. Mas o fato dele ser tão grande, acho que deixa a gente um pouco na dúvida do que fazer. Porque dá pra fazer muita coisa, aí você fica assim, não sei o que fazer. Mas vou mostrar um pouquinho pra vocês e espero que vocês me coloquem nos comentários as ideias que vocês tiverem, porque eu tô coletando ideias. Então bora lá. Uma pequena nota da editora, só editando esse vídeo que eu percebi o quão baixa eu pareço nessa casa, e eu realmente sou. E outra coisa é que eu vou deixar as referências do que eu tô pensando pra fazer por aqui no vídeo, pra vocês poderem se inspirar também. De volta pro vídeo. Aqui é a sala, essa daqui não veio junto com a casa, ela veio junto com a gente, mas a sala é bem grandona, eu não sei se vocês conseguem ter dimensão, mas ela é realmente muito grande. Então aqui é onde a gente tem a porta de entrada, né? E estamos pensando em algumas possibilidades em relação à parede de TV e sofá. Por quê? Não dá para você colocar uma parede de TV e outra parede como sofá, porque é realmente muito grande, né? Então o sofá ficaria muito longe da TV. Aí a gente está pensando talvez em colocar a TV nessa parede aqui ou nessa parede aqui. Mas provavelmente a gente deve colocar nessa e aí o sofá vai ficar meio que por aqui. Só que aí a questão do sofá é que ele vai ficar assim, no meio, né? Ele fica com as costas para quem tá entrando. Então a gente tá pensando em algumas possibilidades, talvez colocar um móvel atrás dele, alguma coisinha nesse sentido. Mas aí aqui, esse detalhe veio todo na casa, achei muito fofo. Na verdade, pelo que parece, é mais para controlar a umidade também, esse tipo de coisa. Então, eu achei bem bonitinho, tô pensando em trabalhar com isso. Sobre cor na parede eu ainda não pensei, mas enfim, eu já gostei bastante daqui do espaço. Aí talvez a gente coloque talvez a gente coloque a parede de quadros, esse tipo de coisa. Estamos pensando. E aí aqui vai ter espaço para fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que é nessa parede aqui talvez, que é fazer tipo um hall, sabe? Eu sempre quis fazer aquela parte onde você tira os sapatos e tudo mais. Tô pensando em fazer ou nessa parede, ou naquela parede dali. Pra colocar uma sapateirazinha, um negocinho, um banquinho, um espelho. Tô pensando também, não sei qual parede que vai ficar melhor. Essa parede aqui, que divide a sala e a cozinha, eu penso que ela precisa de uma cor. Não sei qual, mas eu tô pensando em colocar uma corzinha aqui, acho que faz sentido. Mas também contem aí alguma opinião que vocês tiverem. E aí a gente já vem pra cozinha. A cozinha também é gigante. O que acho que ganhou a gente nesse apartamento foi a cozinha, porque realmente ela é maravilhosa e eu já tô muito empolgada pra cozinhar aqui. E também porque agora a gente vai ter lava-louça. E eu estou muito animada, porque eu confesso que eu fico desanimada para cozinhar pensando que eu vou ter que lavar a louça. Então agora não vai ter mais esse empecilho. Vou fazer todas as receitas que vierem na mente. Aí, vindo aqui para a cozinha, a gente tem essa parte que é uma sala de jantar. Muito chique. A gente tem uma sala de jantar agora, acho sensacional. Mas essa mesa que vai sair, essa mesa ela veio junto com o apartamento e a gente conversou com a proprietária de tirar. Então quando a gente trouxe a nossa mudança, essa mesa vai sair porque ela não combina com a minha aesthetics. E aí eu quero colocar uma mesa redonda aqui. Eu tô pensando naquela mesa Sarinem, que ela é assim, ó, com umas cadeiras de palhinha, cadeira sesca e tudo mais. Mas eu tô até pensando em fazer umas cadeiras diferentes, sabe? Fazer como se fosse uma combinação de cadeiras. Acho que pode ficar bem legal. E aí aqui, tanto nessa parede daqui da mesa de jantar, quanto essa daqui, também tô pensando em colocar uma corzinha. Talvez de meia parede. Ainda estou pensando. E aí aqui, eu tô pensando em colocar uma tipo luminária japonesa, ou colocar uma luminária grande, mas algo bem, sabe? Com presença. Que eu acho que vai ficar bem bonito aqui, de frente para a janela. E aí, sobre as minhas plantas, que eu tenho bastante planta e aqui não tem varanda, eu tô pensando em fazer meio que essa região aqui toda de planta. Então, a mesa vai ser um pouco menor, eu não quero uma mesa tão grande, eu vou colocar uma mesa de 4 cadeiras, provavelmente, e aí aqui eu quero fazer como se fosse uma
parede de plantas, entendeu? Porque eu acho que é o melhor lugar aqui pra elas ficarem, porque aqui não pega tanta luz. Então, é isso. Agora, cozinha. Aqui na cozinha, o que eu mais fiquei apaixonada foi essa ilha. Eu sempre quis ter ilha. Eu não sei se vocês assistiam Discovery Home and Health, daqueles irmãos gêmeos que eu não faço a menor ideia de qual é o nome. Você sabe qual é o nome? Não faço a mínima ideia do nome. Mas eu sei que eles tacavam ilha em todas as casas. Não, vamos abrir conceito planejado, botar uma ilha. E eu falei, gente, eu tenho que ter uma ilha. Eu tenho que ter uma ilha um dia. E esse dia chegou. Terei uma ilha. Eu achei ela belíssima. Aqui eu tô pensando em colocar umas 2 banquetinhas pra gente meio que comer aqui, café da manhã e tal. Acho chique. E aí, acho que a principal mudança que a gente vai fazer nessa cozinha é em relação à pedra. Eu tô pensando em envelopar, porque eu não gosto muito dessa pedra preta e tal. Apesar de que, assim, agora que a gente veio aqui algumas vezes, eu tô até me simpatizando com ela um pouco mais. Mas eu já comprei um rolo de envelopamento e aí eu tô pensando em talvez, ainda tá na dúvida, mas eu tô pensando em envelopar aqui de madeira, né, com um adesivo que imita madeira. E aí aqui eu tô pensando em colocar como se fosse uma pedra branca. Para dar esse contraste. Eu pensei em deixar tudo branco, tudo madeira, mas eu acho que fazer essa combinação vai dar uma quebrinha visual, acho que vai ficar melhor. Aí aqui já tem esse cooktop e esse exaustor, e aqui embaixo ainda tem um forno, então essas coisinhas já vieram e eu acho elas sensacionais, eu achei muito boa a divisão. Aqui tem bastante armário. Tem tanto aqui, quanto aqui em cima, quanto aqui embaixo. Então, a Amora tá latindo. Mas eu acho muito bom essa quantidade de armários. A gente nem tem tanta coisa pra encher esses armários assim. E os armários eu achei todos de boa qualidade, sabe? São bem firminhos, assim. Então, eu gostei bastante. Uma coisa aqui nessa casa que a gente tá com um pouco de receio é em relação a mofo. Porque é uma casa que ela é mais fechada e tal. Então a gente já veio aqui, fez uma boa limpeza e já espalhou um monte de antimofo. Ó, fica até a dica pra vocês. Deixa eu pegar. Fica essa dica aqui pra vocês. A gente comprou esses potinhos de antimofo e aí você compra só a pedrinha. A gente colocou, e aí em cima a gente colocou aquele koala que dá cheirinho, que inclusive foi a primeira vez que a gente usou e eu achei sensacional. Aí a gente comprou uns potes desse aqui e espalhou pela casa inteira, a gente inclusive vai até comprar mais. Só pra garantir que a gente não vai ter problema com mofo, porque no nosso antigo apartamento a gente teve, e nossa, é péssimo, dá muita alergia, muita tosse, então a gente já tá se garantindo nesse aqui. Aí agora aqui no resto da cozinha, a gente tem esse espaço que vai entrar a geladeira. Essas torneiras pretas provavelmente eu já vou trocar, quer dizer, provavelmente não, eu já até comprei as torneiras. Pra colocar uma cromada, que eu acho que vai ficar melhor. Esse filtro aqui também provavelmente vai sair, porque ele é bem velhinho. A gente deve colocar um filtro de barro aqui, pequenininho. Acho que pode ficar legal. E a gente tá tentando fazer ele um filtro de barro que se enche automaticamente. Vi na internet que dá pra fazer. Então eu vou fazer isso, porque eu sempre fiquei querendo ter filtro de barro, mas eu sempre falei assim, nossa, eu nunca que eu vou lembrar de ficar enchendo. Eu sei, eu me conheço. Então, depois que eu vi que dá pra encher automaticamente, eu tenho uma ponta de esperança que pode funcionar. Aí aqui a gente vem pra lavanderia. Também achei que tem bastante armário aqui. Nessa parte eu tô pensando em colocar despensa, na verdade, porque é um armário mais separado, acho que fica mais higiênico colocar só comida aqui. Aqui eu pensei em colocar uns produtos de limpeza e tal. E aí aqui é onde a gente tem a máquina de lavar. Eu tô pensando nesse espaço em colocar uma cortininha, sabe? Pra ficar fofinho aqui, fechado. Acho que vai ficar mais bonitinho. Até pra não mostrar uma baguncinha que tem aqui. Sobre essas questões de vassoura, rodo, aqui não tem nenhum armário que dê pra colocar. O nosso antigo apartamento também não tinha. Eu deixava sempre ou debaixo da cama ou na varanda do lado de fora. Aqui, o que eu tô pensando? Ou eu vou colocar nessa região e aí eu cubro com a cortininha e tudo certo, boa. Ou eu vou comprar um armário vassoureiro mesmo e tentar encaixar em algum lugar. Pensei que no lado da geladeira talvez funcione porque a geladeira não vai ocupar o espaço todo. Ou coloque em algum outro canto, aqui, sei lá, tô pensando. Mas talvez a possibilidade mais próxima é a gente colocar aqui e só colocar a cortininha, vamos ver.
Aí agora eu vou mostrar pra vocês os quartos. Mostrando aqui pra vocês entenderem um pouco a sequência da casa, eu tô saindo da sala e aí aqui a gente tem esse corredorzinho aqui que vai pros quartos e também pro banheiro. Aqui nesse espacinho, nesse corredor, eu tô pensando em dar um gracejo nele, eu não quero que fique só uma parte meio morta. Talvez aqui eu coloque ou um espelhão, ou algum quadro grande, alguma coisinha. Tô pensando, porque tem essas duas paredes aqui, meio sem função. E eu não consigo deixar a parede branca, né? Então, alguma coisa eu vou ter que botar aqui. E aí aqui, eu já entro pro banheiro. Esse banheiro eu achei uma gracinha. Acho que a gente não vai precisar fazer tantas modificações assim. Na verdade, não sei, acho que eu vou fazer bastante coisa. Mas aqui a gente já tem essa pedra com essa pia. Eu amei essa pia aqui de sobrepor, eu acho muito bonita. É aquela meio estilo farm sink, né? Eu vejo mais em cozinha, mas aqui no banheiro eu achei bem bonito. E aí, ele já vem, deixa eu ver aqui. Ó, ele já vem com essa luzinha e também essa bancada por cima. Achei bem fofinho. Eu queria muito colocar uma plantinha ali em cima, mas eu não sei se vai dar por conta da luz aqui, umidade. Eu não sei qual planta que pode funcionar aqui em banheiro. Vou pesquisar. Se vocês souberem, por favor, me falem. Aí aqui já veio essas coisinhas aqui, decorativas e tudo mais. Eu provavelmente vou dar um jeitinho aqui pra ficar um pouco mais a nossa cara. E aí aqui já tem o box. A gente provavelmente vai mudar o chuveiro, porque deixar o chuveiro mais forte e tudo mais. Esse azulejo aqui é uma questão. O que tu acha que não é tão ruim? Eu bati o olho, eu falei, é bem ruim. Agora meu olho tá começando a acostumar com ele. Eu tava pensando em fazer aquela ideia dos adesivos que eu fiz no antigo apartamento. De colocar aquele adesivo que parece azulejo e cobrir esse revestimento. Mas eu não sei, acho que talvez não seja uma prioridade pra gente fazer no início, mas é algo que eu penso que talvez eu faça assim em algum momento. E aí aqui a gente tem o assento e tudo mais. Essa parte aqui, ela é bem espaçosa. Até aqui atrás do toalheiro tem bastante espaço aqui, tá vendo? E aí eu não sei o que eu vou fazer nessa parte, porque eu também não quero deixar esse daqui vazio. Parece que tá meio errado, sabe? Então eu tô pensando em colocar alguma coisinha aqui também. Aí agora vocês devem estar se perguntando, por que diabos tem duas janelas no banheiro? Não faz o menor sentido. Eu tinha algumas teorias de que esse apartamento antigamente ele acabava nessa janela aqui, nessa parede, e aí essa janela leva pra fora em algum momento. Eu tenho essa teoria, mas aconteceu a maior coincidência nas nossas vidas. Acho que nunca mais isso vai acontecer. Que a gente tava vindo de Minas para São Paulo e aí a gente, num voo, a gente começou a conversar com uma moça que sentou na mesma fileira que a gente. Começamos a conversar e tal, e aí ela falou, porque eu tô de mudança. Aí a gente, jura? Pra que bairro você vai? Ela, eu vou pro bairro tal. Aí a gente, nossa, a gente vai pro bairro tal. Ela, o meu filho morava nesse bairro, na rua tal. Aí eu, ué, qual o número que ele morava? Aí ela, X. Aí eu, ué, ela, você vai pro térreo? Aí eu, sim. Ou seja, o filho dela era o morador anterior daqui do apartamento. Qual a chance da gente pegar o mesmo voo, sentar na mesma fileira e começar a falar de mudança? Tipo assim, a maior consistência das nossas vidas. E aí ela foi e contou algumas coisas sobre esse apartamento, inclusive os problemas que fez ele sair daqui. Então, antes dele sair, não tinha essa janela aqui, só tinha essa daqui. E ela acha que realmente, em algum momento, essa janela dava pra fora, e aí depois eles fizeram reforma e isso daqui ficou pro meio da sala. Então, por isso que tem essas duas janelas. Ela contou também sobre alguns problemas que tinha de umidade, mas eles, ao que parece, fizeram várias reformas. Até por isso que tem aquele rodapé inteiro, que também tem esse forro aqui em cima do banheiro. Então parece que eles fizeram uma reforma para conter um pouco esse problema. Mas aí foi o que eu falei, a gente vai dando uma observada e tudo mais para ver o que a gente faz de controle. Mas até o momento parece que tá tudo bem tranquilo. Vamos para os quartos. Aqui tem 2 quartos. Esse quarto é menor e esse quarto é um pouco maior. Eu tava um pouco na dúvida de qual seria qual, mas eu acho que o quarto maior vai ficar pro escritório e o quarto menor vai ficar pro quarto de fato, porque a gente tem menos coisa no quarto. Vou mostrar primeiro o quarto para vocês. O quarto, ele tem aquele mesmo detalhe da sala.
que é esse rodapé maior, assim, eu acho bem bonito, e eu tô pensando em pintar ele. Eu tô pensando em pintar ele talvez de azul, rosa, que aí vai fazer aquela meia parede que eu já tenho lá no apartamento, só que com esse detalhe, acho que vai ficar mais bonito, porque tu não tá aprovando muito essa ideia não, porque ele tem preguiça de pintar as coisas, mas eu acho que vai ficar bonito. Aí aqui tem uma janelinha que dá pra fora. Esse espaço aqui ninguém tem acesso, então é como se fosse os fundos do condomínio, né? E aí pra cá a gente tem os armários, né? Esses armários embutidos que já vieram com o apartamento. Mostra aqui pra eles. Eu acho que eles são bem bons, estão bem novinhos até, só o único problema é que não tem gaveteiro, então eu já providenciei, já comprei um gaveteiro para colocar aqui, porque eu acho que gaveta é importante, né? Principalmente para ter essas roupas íntimas e tudo mais. Aí já vem um ventilador de teto e blá blá blá. Aí aqui o que a gente está pensando em fazer é colocar a cama. A cama a gente vai comprar uma cama. A cama a gente vai comprar uma cama de casal. Porque a gente dorme um em cima do outro. A gente dorme em cama de solteiro completamente confortável. Então não acho que faz sentido a gente comprar uma cama maior só porque, enfim, disseram que tem que ser maior. Aí a gente vai colocar uma cama de casal aqui. E uma coisa que eu tô bem animada, que eu estou pensando em fazer, é colocar uma penteadeira. Talvez eu coloque nessa parede aqui, pra eu colocar coisinha de maquiagem, coisinha de cabelo, sabe? Eu acho que pode ficar bem legal. E aí esse daqui é o quarto. Acho que não vai dar pra colocar tantas coisas. Acho que vai ficar mais cama, mesa de cabeceira, penteadeira e decorações. Acho que mais do que isso não vai dar pra colocar. Aqui provavelmente vai ser o escritório. Ele tem as mesmas configurações ali do outro quarto, então ele também tem esse armário embutido por aqui, bem parecido, só que a diferença é que ele não tem aquele detalhe aqui na parede, ele é um pouco mais livre. Uma coisa que a gente ficou bastante surpreso foi com a quantidade de tomada que veio aqui. Geralmente esses apartamentos mais antigos não tem, né? E aí o que a gente está pensando em fazer aqui? A gente quer colocar mesas nas laterais. Provavelmente a gente vai colocar aqui, nesses lados. E aí aqui a gente deve colocar alguma coisinha mais de, tipo um aparador, alguma coisinha de dispensa. Porque pra quem não sabe, o meu namorado é ilustrador e eu sou designer. Então a gente tem bastante material de arte, a gente gosta de fazer esse tipo de coisa. Então a gente está pensando em fazer aqui um escritório / ateliê. E aí aqui no meio a gente está pensando em colocar como se fosse uma mesa principal, assim, de rodinha. Por quê? Eu tô pensando em aprender a costurar. E aí, para você costurar, você precisa de um mesão, assim, e que idealmente você consiga ficar em pé. Então, a gente está pensando em colocar uma mesona aqui, e aí vai servir meio que como uma mesa mesmo de ateliê, sabe? Então, é isso que a gente está imaginando. Sobre prós e contras desse apartamento, a gente abriu mão de algumas coisas. Por exemplo, no nosso outro apartamento a gente morava no 16º andar, tinha uma vista. Nesse daqui a gente vai estar morando no térreo, então não tem vistas, né? A gente tem somente muro aqui em volta. A gente perdeu o chuveiro a gás e tudo mais. Mas a gente decidiu vir para esse apartamento, primeiro porque a localização dele era bem boa. Segundo, que a gente vai pagar o mesmo valor que a gente pagava no outro, só que a gente vai ter 80 metros quadrados, no outro a gente tinha 36 metros quadrados. E acho que uma das coisas que mais animou a gente é o tamanho da cozinha pra gente conseguir ter as coisas que a gente sempre quis ter. Por exemplo, eu sempre quis ter uma lava-louça, mas eu nunca pude ter porque lá não tinha espaço. Agora eu vou ter espaço para isso. Eu queria ter uma batedeira, mas lá não tinha espaço para guardar a batedeira. Agora eu vou ter espaço. Então, eu acho que esse espaço vai possibilitar a gente de ter várias coisas, mesmo perdendo algumas coisas. Acho que nada é perfeito, né? E acho que o bom de alugar é você ter essa possibilidade de errar, sabe? Como a gente não tá comprando esse apartamento, mesmo que tenha algumas coisas que incomode, não vai ser uma coisa pro resto da vida. Quando a gente for comprar um apartamento, a gente provavelmente vai ser mais chato com esse tipo de coisa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô bastante animada pra gente começar. Na semana que vem eu já vou me mudar e aí a gente vai começar a mexer nisso daqui, porque eu tô com bastante ideia. Então, se vocês quiserem saber como que esse apartamento vai ficar, acompanha no canal, tá bom? Um beijo e muito obrigada!